Ei, gente, então, vamos lá? Vamos fazer um estudo dos capacitores de placas planas e paralelas, que é um tipo de capacitor mais utilizado, ele é mais largamente utilizado em eletrodomésticos, televisões, ele definitivamente é o mais utilizado. Na verdade, esse capacitor, ele possui duas placas, elas devem ser planas e devem estar dispostas paralelas entre si. Deve haver um distanciamento entre as placas e um meio que esteja ali entre as placas. Você vai ver que o estudo inicial, o meio que está ali então entre as placas, é o vácuo. A gente vai considerar então, inclusive, uma certa constante relacionada ao vácuo. Quaisquer outros meios que sejam utilizados, eu passo para você aqui a informação de como é calculada ou caso seja fornecida na questão. Por exemplo, é o caso da constante aqui para o vácuo. Você não precisa saber de cor, evidentemente, é fornecida na questão. Ok? O que a gente precisa saber em termos de capacitância, né? De capacitância do capacitor de placas planas e paralelas, o que a gente precisa saber são algumas proporcionalidades. Ora, quero dizer, quanto maior, veja bem, quanto maior for a área das placas, não importa se a placa é quadrada, é retangular, é circular, não importa. Quanto maior a área, maior vai ser a capacitância do capacitor. Tá legal? Esses capacitores, essas duas placas, né, que a gente chama por armadura, né, essas duas placas dos capacitores, elas estão distanciadas. Eu vou dizer que estão distanciadas em D. Vou dizer que a área das placas seja A, por exemplo, tá bom? Verifica-se então que a capacitância é diretamente proporcional à área e verifica-se também que a capacitância do capacitor não é diretamente proporcional à distância que separa as placas. Quero dizer, quanto maior for a distância entre as placas, diminui o valor da capacitância. E vice-versa, quanto menor for a distância entre as placas, maior será a capacitância. Então é importante que você saiba o tipo de proporção entre a área das placas. A gente vai entender que as placas sejam idênticas, né? Se a quadrada a placa superior, a quadrada inferior circular a do lado direito, circular do lado esquerdo. É lógico, isso é fato, tá bom? A área única, as áreas das placas têm que ser iguais, porque as placas devem ser similares, idênticas. E a distância é inversamente proporcional à capacitância, tá bom? Ora, dessa maneira, a gente pode escrever, então, que a capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas, ela vai ser dada dessa maneira aqui. A capacitância é diretamente proporcional à área, legal? E inversamente proporcional à distância entre essas placas. Observa aqui, estou colocando uma perspectiva, aqui você tem uma placa quadrada ou retangular do capacitor, elas são idênticas. Eu estou identificando como A a área da placa, estou identificando como D a distância entre as placas. Não esqueça que o capacitor, evidentemente, tem que estar submetido a uma tensão elétrica aqui nas placas, tá? Aqui submetido a um polo de potencial positivo, armazenando carga positiva, e na outra placa, aqui um polo de potencial negativo, armazenamento de cargas negativas. Ok? É importante lembrar também, mas a gente não faz um estudo aprofundado, aqui existe evidentemente um campo elétrico uniforme nessa região, já estudado da eletrostática anteriormente, tá bom? Agora sim, a proporção direta entre capacitância e área, a proporção inversa entre capacitância e a distância entre as placas, e aqui vai uma constante, que eu vou chamar por ε0. Essa ε0
ela é denotada por permissividade. Quando é o ε0, a gente denota como sendo a permissividade do vácuo. Por que do vácuo? Porque a gente está considerando aqui no estudo inicial que o meio que entre as placas, evidentemente, seja o vácuo, tá legal? Mas a gente pode trocar esse vácuo, por exemplo, por um dielétrico. E aí, como é que ficaria? Aí a gente faz um estudo no momento posterior. ε0 é a permissividade no vácuo. Essa permissividade é uma propriedade do meio de armazenamento ali de carga naquela região pelo volume ocupado ali, no caso, entre as placas. Depende do volume, depende da quantidade de carga armazenada nas placas e o volume ali entre elas, determinado pela área e aquela distância, tá bom? Para o vácuo, você não precisa saber, tá? Para o vácuo, essa permissividade, ela tem esse valor aqui, ó, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Como eu havia dito, então, no início, essa permissividade, você não precisa saber, vai ser fornecido em qualquer concurso, qualquer prova, qualquer lista de exercício. Falta somente a unidade no sistema internacional da permissividade. A permissividade, ela é dada por esta unidade. Vamos lá. Permissividade no vácuo, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farads por metro. Tá legal? Como eu já havia dito, vamos ressaltar, não existe a necessidade de você saber de cor o valor dessa permissividade. Ok, gente? Tranquilo? Tudo bem? E então, gente, vamos continuar? Agora, há pouco nós vimos a relação entre a capacitância de um capacitor, atenção, entre as placas é o vácuo. Nós verificamos a relação entre a capacitância e a área, maior área, maior capacitância, menor área das placas, menor capacitância, capacitância diretamente proporcional à área das placas, seja qual for a figura plana. A capacitância inversamente proporcional, ressaltando, considerando o vácuo entre as placas. A capacitância inversamente proporcional à distância. Isso quer dizer, quanto maior a distância entre as placas, menor a capacitância. Quanto mais próximas as placas estiverem, quanto menor a distância, maior será a capacitância. Muito bem. A questão é a seguinte: quando inserimos entre as placas, quando colocamos entre as placas um dielétrico, um isolante elétrico, é verificado experimentalmente que a capacitância do capacitor, ela aumenta. Então a gente acaba ficando basicamente com três proporções: a capacitância do capacitor diretamente proporcional à área, inversamente proporcional à distância já vista, e passa agora a ser diretamente proporcional à permissividade do dielétrico, do meio que a gente coloca entre as placas. Seja o ar, seja uma cerâmica, seja uma borracha, seja qual for o elemento dielétrico que você coloque entre as placas, vai aumentar a capacitância do capacitor. Tá bom? Então eu fiz aqui para vocês novamente um capacitor de placas planas e paralelas. Aqui a relação da capacitância considerando ε0 como sendo a permissividade no vácuo. Informo para vocês agora, por escrito aqui, anotadinho, eu já fiz o comentário, mas agora eu anotei, que a permissividade é uma propriedade dos materiais, como a gente havia conversado, da questão do acúmulo de carga, quanto que acumula de carga, quanto que armazena de carga neste determinado volume, dado entre a área das placas e a distância que as separa. Muito bem. Agora conversamos que essa mesma capacitância, ela aumenta de acordo com o dielétrico colocado entre as placas. Inseri um dielétrico e vou dizer que esse dielétrico tem um epsilon
como sendo sua permissividade. Só que a permissividade dos dielétricos, elas podem se relacionar e de forma direta com uma simples constante. Ela se relaciona diretamente com a permissividade no vácuo. Então eu vou passar aqui para vocês uma nova expressão, mas normalmente em questões de concurso não é muito difícil. Caso haja necessidade, eles vão fornecer, mas é muito difícil pedir o valor da constante de rigidez do dielétrico. Você vai ver que é uma constante K, a gente já conversou no início do estudo dos capacitores, que todo dielétrico possui uma rigidez, e essa rigidez ela pode ser rompida de acordo com uma determinada constante, que é chamada por constante de rigidez do dielétrico. Tá bom? Vou passar para vocês aqui, então, como é que ficaria a expressão para a capacitância inserindo um dielétrico no capacitor, ok? Vamos lá, então. Bom, vamos aqui, então, ao estudo final do capacitor de placas planas e paralelas, ok? Atenção, essa expressão para o vácuo, considerando aquela permissividade, aquele valor que eu passei para vocês. É uma constante que a gente acaba utilizando muito, então a gente acaba gravando. 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farads por metro. Tá legal? Atenção, retirou o vácuo, inseriu um dielétrico, como eu já falei para vocês, papel, vidro, o próprio ar, aqui vai mudar a capacitância aumentando-a. Tá legal? Isto quer dizer, então, que a menor capacitância sempre será para o meio vácuo entre as placas. Trocou, colocou um dielétrico, a capacitância, então, por sua vez, vai aumentar, a do vácuo sempre será a menor, tá bom? Observa que a fórmula é exatamente a mesma, só que eu troquei o ε0, que é a permissividade no vácuo, pelo ε, que é a permissividade do dielétrico. Essa permissividade do dielétrico, ε, ela pode ser calculada simplesmente efetuando um produto da constante do dielétrico, que também está relacionada à rigidez, como a gente já havia conversado, a rigidez dielétrica. Essa constante aqui, você não precisa saber. Ela vai ser divulgada caso haja necessidade, o produto dela com a permissividade do meio vácuo vai informar a permissividade do meio dielétrico a ser, então, utilizado. Eu tenho que, evidentemente, acalmá-los, porque certamente esses valores de permissividade para vácuo não precisa saber, permissividade para o dielétrico não precisa saber, que são constantes e serão fornecidas em questão. Bom, a não ser que, num determinado exercício, peça para que você determine o valor da permissividade do meio. Tá legal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos fazer algumas questões, então, relativas a capacitores de placas planas e paralelas, ok? Vamos ver, então,